Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 27 de abril. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém vem a mim se meu Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Todo aquele que escuta o Pai e é instruído por ele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois somente aquele que desceu do céu viu o Pai, o Filho do homem. Em verdade eu vos digo, todo aquele que crê tem a vida eterna. Eis o pão do céu, e todo aquele que comer dele terá a vida eterna. Eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo. E aquele que come da minha carne terá a vida eterna, porque minha carne é verdadeira comida. E quem come da minha carne viverá eternamente. E eu dou o meu corpo para a vida do mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuando o evangelho de ontem, nós ainda estamos com Jesus dentro da sinagoga de Cafarnaum. E aqui ele continua a proferir o seu discurso sobre o pão descido do céu. E todo esse capítulo 6 de João é um grande embate entre Jesus e a multidão, entre Jesus e alguns discípulos, e entre Jesus e as autoridades religiosas. De tal modo que esse discurso de Jesus, onde ele diz que ele é o pão do céu, ele é a verdadeira comida, ele é a verdadeira bebida, ele é o pão da vida, isso escandalizou a muita gente. E tanto é que alguns dos seus discípulos, a partir desse momento, não o acompanham mais. Ficaram escandalizados com esse discurso. Aqueles que conheciam humanamente Jesus, carnalmente Jesus, porque sabiam histórias sobre ele, as informações sobre ele, de que quem era o seu pai, quem era sua mãe, quem eram os irmãos que conviviam ali também com eles. Eles também respondem agressivamente a esta proclamação de Jesus. Mas Jesus começa dizendo, desde o início, se o Pai não atrai, se o Pai não convoca, se o Pai não ilumina, nenhum de nós podemos ir até Jesus de Nazaré. Não são as informações que nós recebemos sobre Jesus que faz a fé acontecer. Querer crer ainda não é crer. E nós podemos ter diversas informações, até mesmo acadêmicas, sobre Jesus de Nazaré, doutrinais sobre Jesus de Nazaré, e isso ficar somente no mundo da cabeça, no mundo da informação, e não produzir em nós o seguimento e a fé. Porque o Jesus já começa desde o início dizendo, se alguém não é atraído pelo Pai, o Pai que me enviou, não pode vir a mim. Pois somente aqueles que são atraídos pelo Pai é que vão até Jesus e diz Jesus, e eu ressuscitarei no último dia. Dentro da sinagoga de Jerusalém, Jesus escandaliza os seus ouvintes porque aqui ele está proclamando verdades da nossa fé que ainda hoje continuam a chocar muitos homens e muitas mulheres. Jesus vai dizer, aquele pão que Moisés deu, o maná no deserto, não é o verdadeiro pão que desceu do céu, mas eu sou esse pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E quem come deste pão terá a vida eterna e viverá eternamente. E não mais aquele pão que foi mediado por Moisés. Essa é uma das primeiras verdades fundamentais da nossa fé que Jesus proclama dentro desta sinagoga. Depois também ele vai dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus que veio na história. Isso então acaba agora chocando a sensibilidade religiosa dos seus ouvintes, porque Jesus se proclama maior do que os profetas.
Jesus diz que Ele é o corpo, Ele é o pão, e o pão é seu corpo. E Ele dará o seu corpo para a vida do mundo. Imaginemos o escândalo que não deve ter causado esta proclamação de Jesus dentro de uma sinagoga de Cafarnaum. Mas tudo isso Jesus vai dizer, brota da fé. Aquele que é instruído pelo Pai e aquele que é atraído pelo Pai. Quer dizer, primeiro o Pai instrui, primeiro o Pai forma, primeiro o Pai chama, depois o Pai conduz até Jesus. Jesus vai dizer que somente pela mediação da fé este acontecimento será possível. Instruídos pelo Pai e a obediência também ouvindo o Pai. A obediência leva à fé e a fé também gera a obediência. Por isso Jesus vai dizer, todos aqueles que são instruídos pelo Pai, todos aqueles que ouvem o Pai, vêm a mim e eu ressuscitarei no último dia. Para quem crê, diz ele, já tem a vida eterna. Eis o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E todo aquele que come deste pão viverá eternamente, porque este pão é verdadeira comida, este sangue é verdadeira bebida e é dado para a vida do mundo. Mas para isso, é preciso que eu e você sejamos então, que consigamos ouvir o Pai. Que sejamos instruídos por Ele, para que Ele possa também nos conduzir até Jesus. Eu volto a repetir algo que falei no vídeo de ontem, porque às vezes eu me preocupo pela quantidade de crianças que fazem a nossa catequese, pela quantidade de jovens também que fazem a nossa catequese crismal. Quantos homens e mulheres participam dos nossos retiros, dos nossos cursos, mas muitas e muitas vezes não nasce essa fé no coração deles. É como se eles ainda não fossem instruídos pelo Pai. É como se ainda eles não conseguissem ouvir o Pai. E isso não faz nascer a fé, porque a fé é muito mais do que carregar um símbolo religioso. A fé é muito mais do que guardar um símbolo religioso. A fé é o modo de viver da pessoa, é o modo dela enxergar o mundo, é o modo dela se relacionar, é o modo dela viver sobre a mão poderosa de Deus 24 horas por dia em obediência, principalmente lutando muito às vezes para colocar os seus mandamentos em prática, para dar bom testemunho, para testemunhar que Jesus é o Senhor. Mas para isso acontecer, é preciso que eu e você ouçamos a voz do Pai. É preciso que nós sejamos instruídos por Ele. E é preciso que Ele nos conduza até Jesus, porque Jesus será o nosso mestre. Jesus será o nosso pedagogo. Ele será o nosso educador. E o Espírito Santo será a nossa força. Por isso que essa palavra de hoje ajude você também a perceber essas verdades fundamentais da nossa fé. Que no corpo santíssimo do altar está presente Jesus. Que no sangue santíssimo do altar está presente Jesus. E com São Francisco nós podemos então orar. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro. E vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Amém.